Olá amigos, muito boa tarde, bom dia, boa noite, você está na área com o Marco Geves e hoje vamos falar aqui sobre alguns assuntos. Eu quero conversar sobre a possibilidade de grama híbrida na Arena MRV. O que será a grama híbrida, né? Vamos trazer algumas informações sobre esse assunto. Já tem mais jogos confirmados na Arena MRV, aos poucos o calendário do Galo vai mudando todo para a Arena MRV. Vamos falar também sobre o planejamento de 2024, como que o Galo pretende se reforçar, qual tipo de perfil dos atletas. E vamos falar também sobre quitação de dívidas em pouco tempo, tá? O Galo pretende fazer um grande investimento ainda em 2023. Você está na área com o Marco Geves e logo depois eu volto para te atualizar sobre o Galo. Bom, a gente tem muitos assuntos para falar hoje aqui. Antes da gente trocar essa ideia, eu gostaria que você deixasse o seu like nesse vídeo. O like é muito importante pra gente, faz com que o YouTube recomende o nosso conteúdo, um conteúdo de responsabilidade que trata você com respeito. E se você puder, faça a sua inscrição aqui também no canal Bica Galo. Estamos aqui em busca de metas, em busca de chegar aos nossos, quem sabe, 40 mil até o final do ano. Então conto muito com você, conto muito com a sua ajuda nesse sentido. Se inscreva em um canal que te trata com respeito, isso é muito importante e é por isso que eu fico falando disso, tá bom? Vamos às notícias. No primeiro jogo, na Arena MRV, a gente percebeu que o gramado em algumas partes não estava tão 100% assim, né? Tinha algumas questões, inclusive teve um momento do jogo que o jogo parou, de fato, para ter ali uma troca do gramado, né? Um ajuste ali, porque o goleiro do Santos chutou, aí subiu um tufo de grama. Então tem alguns ajustes para serem feitos, e como o Atlético pretende fazer com que a Arena MRV também receba shows, receba outros espetáculos que não futebol, e esse tipo de espetáculo, naturalmente, ele acaba machucando o gramado, né, como a gente fala, né, acaba ali pisoteando o gramado, então a qualidade vai ficando ruim. Então uma coisa já está decidida, a grama não vai ser mais natural, tá? Não falo isso no curtíssimo prazo, mas em muito breve o Atlético deve começar um projeto de troca do gramado, tá? Deve tirar o gramado natural e deve ir para um gramado sintético, totalmente sintético. Por exemplo, no Brasil só 3 estádios têm gramado absolutamente sintético, é o Allianz Parque do Palmeiras, a Arena da Baixada, agora Liga Arena do Atlético Paranaense, e o Newton Santos do Botafogo. São os únicos 3 que tem sintéticos, tá? E 2 gramados, que são a Neoquímica Arena do Corinthians e o Maracanã, no Rio de Janeiro, são gramados híbridos. O gramado híbrido, o que é isso, né? O híbrido é um tipo de gramado que ele mistura o gramado natural com o sintético. Então ele faz ali com que a qualidade ela não seja tão perdida assim, em caso, por exemplo, de maior utilização, né? Então pode ser uma possibilidade. O Maracanã no último ano trocou para o gramado híbrido e é algo que se especula, né, nos bastidores aí da Arena MRV. Não terá tanto impacto assim, na minha visão, falando futebolisticamente, né? Eu até acho que é interessante a troca. Você vê ali, por exemplo, o Botafogo tá 100% dentro de casa jogando na grama sintética, né? Que eles chamam de tapetinho lá no Newton Santos. Então quem sabe isso também pode funcionar por aqui. Ainda falando de Arena MRV, 2 jogos já estão confirmados para a Arena MRV, então aos poucos o Galo vai tirando os jogos do Mineirão e colocando na Arena MRV. O jogo entre o Galo e Botafogo e Galo e Cuiabá já estão confirmados na Arena MRV. Ambos os jogos serão no sábado. Botafogo vai ser no dia 16/9, 16 de setembro, 9 horas da noite. E no outro sábado, também 9 horas da noite, o Galo enfrenta a equipe do Cuiabá, também na Arena MRV. Então, aos poucos, a nossa casa vai sendo de fato utilizada, aos poucos o Galo vai de fato utilizando aí a Arena MRV como o seu estádio, como a sua casa, né? Então, esses 2 próximos jogos já estão confirmados. Ainda há ali uma situação, tá? Inclusive tá no site da CBF isso, uma situação que não se cogita, talvez, largar o Mineirão 100%. Pode ser que haja ainda alguma partida ou outra no Mineirão ao longo da temporada, mas a princípio o Galo vai jogar na Arena MRV. Contra o Botafogo e o Cuiabá já está confirmado. Uma pausa no seu vídeo aqui para eu dar um recadinho e falar uma coisa muito importante. Você que é empresário, tá precisando de contabilidade, tá precisando de abrir sua empresa, tá precisando de fazer declaração de imposto de renda, onde é uma contabilidade simplificada que te ensina, que faz as coisas de uma forma simples para que você aprenda também, tá? Procura lá a Custom Contabilidade, inclusive o Bica Galo é uma empresa e o Bica Galo é cliente da Custom, assim nasceu essa relação. Hoje a Custom tá com a gente aqui, abriu a nossa empresa, cuida
cuido de toda a parte financeira do canal Bica Galo, isso é muito importante. Procura a minha amiga Bárbara lá no Instagram, custom.contabilidade, ou também pode chamar no WhatsApp, o número é o 31 98381 1970, 31 98381 1970. Custom é contabilidade de um jeito simples para você entender. Bom, agora eu quero falar sobre o planejamento de reforços para 2024, né? O Atlético já trabalha nos bastidores para isso. Antes disso, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, ainda tá fraco de like, dá uma moral pra gente aí. Dá mesmo, tá? Deixa o like aí, aproveita. É um conteúdo de valor, é um conteúdo apurado, é jornalismo que a gente faz aqui no canal Bica Galo. Então a gente merece seu like, merece a sua ajuda aí, seu carinho conosco, tá bom? Então deixa o likezão e faça a sua inscrição no Bica Galo, tá? Nesse vídeo aqui a gente tá abaixo de inscrição ainda, quanto mais com a sua ajuda aí. Sobre o planejamento de reforço para 2024, o Atlético pensa em algo muito diferente do que fez em 2023. Em 2023 acabou apostando em jogadores ali com perfil de um treinador específico, que era o Kudê. Então trouxe jogadores mais velhos, mais rodados, experientes e certamente não tiveram retorno ou não deram o retorno desejado. Caso aí, por exemplo, de Edenilson e Patrick, né? Isso é muito nítido. Para 2024, pelo que eu pude apurar, a diretoria trabalha com outra estratégia de contratação. Naturalmente vai entrar uma grana da SAF para investimento no futebol. Daqui a pouco eu vou falar sobre como o Atlético pretende reduzir as dívidas e nesse ano já pagar uma bolada de dívidas, reduzir até menos da metade da dívida, então vou falar sobre isso já já. Mas ainda sobre essa situação do planejamento, o Bruno Musi tinha trazido a informação de que seriam 40 milhões investidos. Rubens Menin já meio que falou, não vai ser isso não, vai ser mais que isso. Então um investimento maior ainda do que o previsto, deve ter aí uma possibilidade boa de contratação e o perfil dos atletas nesse momento que o Atlético pensa, são jogadores um pouco mais jovens. O Atlético pretende renovar o elenco, rejuvenescer o elenco, que hoje tem uma média aí de 28 anos aproximadamente, e o Atlético pretende abaixar isso. Jogadores que possam chegar para dar um retorno tanto esportivo dentro de campo, vou te dar um exemplo de um Paulinho da vida, e um retorno financeiro também, jogador que tem aí abertura nos mercados principais do futebol internacional, Europa, mundo árabe, etc. Então este é o tipo de planejamento de reforços para 2024, jogadores jovens com possibilidade de retorno tanto esportivo quanto financeiro. Agora eu vou falar sobre a questão da SAF, tá? A SAF pretende, de fato, quitar uma parte da dívida ainda em 2023, tá bom? Vou comentar sobre os valores sobre isso. Se você não tá seguindo ainda o Bica Galo nas redes sociais, é @canal Bica Galo, vai aparecer pra você aí. Segue lá, apoie os nossos conteúdos, tá? Somos muito fortes no Instagram, também no Twitter, conteúdo de valor, jornalismo o dia inteiro pra você, 24 horas Bica Galo, tá bom? Se não é inscrito, já se inscreve aqui e deixa o likezão. Falando sobre a questão da dívida, o Atlético hoje tem uma dívida na casa de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Essa dívida já foi um pouco reduzida, batia quase 2, mas teve uma parte aí do dinheiro do Diamond Mall, da venda do shopping, que acabou entrando e ajudando a pagar um pedaço da dívida, mas ainda restou essa dívida enorme. Como que funciona o perfil da dívida do Atlético hoje? 300 milhões são com 2 dos R's, é o Rubens Menin e o Ricardo Guimarães. Rubens Menin aproximadamente 80%, Ricardo Guimarães aproximadamente 20%. O Atlético pretende, ainda em 2023, um aporte de 913 milhões à vista, que é justamente o valor da SAF, tá? Então esse aporte vai entrar à vista, vai ter uma quitação da dívida com os R's, isso é uma crítica minha, né? Que eu acho que essa dívida deveria ficar para o final da fila, e era o que era prometido, mas vai ter essa quitação inicial, e aí vai sobrar cerca de 610 milhões. Desses 610 milhões, o Atlético vai conseguir quitar 810 milhões de dívida, tá? Então daí de 1 bilhão e 800 já caiu para 700 milhões, tá? Então 1 bilhão e 800 pagou 313, vamos arredondar para 310 para os 2 R's, foi para 1 bilhão e 500. Vai pagar com 610 milhões, cerca de 810. Então é uma situação onde ele vai chegar e falar, olha, eu tenho isso aqui para quitar essa dívida, me dá um desconto aí que a gente fecha negócio, entendeu? Vai ser mais ou menos nessa linha. E aí vai sobrar cerca de 700 milhões de dívida. Então tem uma dívida da Arena, que é cerca de 140 milhões, tem o Profut, né, que é uma dívida aí que já vai se encaixar, é uma dívida a longo prazo, uma dívida controlada, não é uma dívida onerosa. Então o Atlético
vai ficar na casa aí de 390 milhões de dívidas. Essa é a expectativa. Isso tudo para ser pago até o final de 2024. Essa é a expectativa do pagamento de dívidas hoje dentro da sede do Atlético. A SAF do Atlético pretende trabalhar nesse sentido, nesse modelo. Então, em muito breve, a ideia é ter um clube mais saudável financeiramente. Com isso, conseguirá certamente fazer novos investimentos financeiros em contratações, em recursos, em melhora de infraestrutura. Então, um futuro, a princípio, bem promissor. Torcedor, tá gostando do conteúdo? Não deixou o like ainda? Deixa o seu like, tá? Fortalece muito o canal isso aí. É importante que você apoie o nosso conteúdo. É um conteúdo que respeita você como torcedor e trata a informação com responsabilidade. Muito obrigado se você chegou até aqui. Este foi o Na Área com o Marco Geves de hoje. Amanhã a gente volta com mais conteúdo, esse mesmo horário, 6h45 da noite. E 9 horas da noite hoje tem live do Geves com Lucas Bretas, setorista do Atlético no site No Ataque do Estado de Minas. Um grande abraço a você, vou ficando por aqui. Eu sou Marco Geves e eu fui.